Boa noite, eu peço desculpas de estar sentado, porque eu estou com uma crise de hernia de disco já faz quase um mês e eu não consigo nem respirar direito. Estou usando uma faixa de proteção porque eu não consigo andar direito em razão da minha crise de hernia de disco. Espero meu médico me retornar para ver se o que vai fazer direito, porque está bem difícil. Então, desculpa por estar sentado. O professor nunca fica sentado para dar aula, sempre fica em pé. Então, mas eu peço desculpas hoje por falar sentado. Qual a nossa conversa sobre hoje? Então, hoje é dia 12 de outubro. Que dia que é hoje? Nossa Senhora de Aparecida e Dia das Crianças. Mas eu quero falar do primeiro assunto, Nossa Senhora de Aparecida. Muita gente hoje vai cultuar Oxum. Muitas casas de Umbanda estão fazendo atividades relativas a Oxum. Muitos terreiros estão envolvidos com alguma atividade, algum assunto relativo a Oxum. E por que isso acontece? Porque nós ainda estamos embebidos no sincretismo, no qual Oxum é vista como Nossa Senhora. E eu posso, de algum modo, o mínimo que seja, fazer alguma alusão entre Orixá Oxum e Nossa Senhora? Alguém teria algum comparativo que fosse capaz de dizer por qual motivo Nossa Senhora de Aparecida é Oxum, ou vice-versa? Alguém poderia dizer? Nossa Senhora de Aparecida é protetora da gestante, das crianças. Também quiser achar no rio, né? A imagem se achar. Tá, a imagem foi achada no rio. Aí depois ela sumiu da igreja, quando ela foi encontrada e acharam de novo no rio. A história que se conta sobre isso. Mas isso é suficiente? Então veja, nós temos ainda o resquício da colônia, o resquício que nos faz esquecer a imagem de uma orixá que ela é escondida sob a aparência de uma santa católica. E o que é pior, as pessoas acham isso normal. Meu sacerdote de candomblé, que já foi, não é mais meu babá de candomblé, ele escolheu não ser mais meu... Ele escolheu não mais tocar candomblé, enfim. Ele fazia novena para Ogum, como se fosse São Jorge. E as pessoas do terreiro dele, inclusive eu, mas não participava dessas coisas, faziam a festa, a missa de Oxóssi. E às vezes vinha um padre para rezar essa missa de Oxóssi. E aí eu pergunto, qual é o limite disso? Até onde nós vamos para o apagamento da tradição africana? Até onde nós vamos em não entender que as nossas raízes devem ser preservadas? Aí vamos dizer, mas o sincretismo, o amalgamento, isso fez com que mantivesse a tradição, a cultura. Ok, precisamos disso hoje ainda? Não, mas ficou a tradição. Tradição não é costume. Estávamos discutindo esse tema em outro lugar. A tradição é aquilo que vem do mundo espiritual. Não é aquilo que nós criamos da nossa cabeça. Tradição não é costume. Tem uma tradição com T maiúsculo, que é o que o terreiro, esse terreiro aqui segue, e a tradição com T minúsculo, que é o costume. Costume não é tradição,
do aspecto espiritual. Então esse terreiro aqui, ele é de tradição, com T maiúsculo, ligado ao plano espiritual, não a uma conotação humana, não uma acepção humana. Em um momento da história do Brasil, foi necessário que o escravizado fizesse uma alegoria da santa com o orixá? Sim. Mas essa afirmação também ela é falha, porque já existem inúmeros estudos acadêmicos que refutam essa ideia de que o escravizado não escondia a sua crença sob a crença em uma santa ou um santo. Ele acreditava nos dois, como se fossem coisas diferentes, mas que pudessem fazer alguma ligação um com o outro. Por isso você vai encontrar o São Jorge, virá Ogum ou Oxóssi. Mas quando você faz isso, você apaga por completo o que vinha antes, ou o que existia nesse entendimento do que é o mundo espiritual. Então, Oxum, só porque achou a imagem no rio, ela tem a ver com Oxum? E que Oxum é essa que estamos falando? Oxum Oxogbo, Oxum Okpará, Oxum Ominibu, Oxum Idimu, Oxum Carê. Qual Oxum eu estou falando? Qual aspecto de Oxum eu estou buscando? Quem é essa Oxum que eu estou falando quando chamo Oxum de Nossa Senhora de Aparecida? Então, os macumbeiros precisam entender que não cabe mais esse tipo de comparação, esse tipo de apagamento. Ah, é bonito, tem muito de terreiro fazendo atividade hoje para Oxum. Sob qual condão? Sob qual aspecto? Nossa Senhora vai abençoar as pessoas em nome de Oxum? É isso que eu espero? Eu vou hierarquizar quem é mais? Nossa Senhora porque era mãe de Jesus ou Oxum? Quem que é mais importante? E há também essa ideia, quem é mais importante? Ou então o jovem místico, que começa com aquela toda maluquice, sem tamanho, ai mãezinha Oxum, aí coloca o girassol, o girassol é o símbolo da mamãe Oxum. Estava eu até 3 semanas atrás na Turquia e passei por uma plantação de girassol. Na Turquia, alguém lá pensa em Oxum na plantação de girassol? Me respondam. E assim vai. Ai, a flor do campo, é a flor não sei do quê, e assim vai. O jovem místico não tem limite para as coisas que ele vai fazendo. Não tem limite. O jovem místico ele é ilimitado nas merdas que faz, nas comparações imbecis que fazem. E o jovem místico ele contamina os outros. Que vai contaminando, parece uma praga. Ele fala merda e o povo que não sabe de merda fica imediado. Aí você vai ver aquele monte de publicação na internet hoje que eu nem parei de ver para não ficar mais bravo ainda. Dos jovens místicos colocando as coisas de ai, mamãe Oxum, ai, mamãe não sei o quê, mamãe não sei o quê. Como se Oxum fosse isso que as pessoas pregam que ela fosse. Não se conhece Oxum. Oxum não é essa característica. Oxum não é essa mãezinha que as pessoas dizem. Não é isso. Aliás, é bem diferente. Mas as pessoas insistem em colocar isso para Oxum. Insistem em colocar uma característica de fraqueza nesta orixá. Ai, a mãezinha. Ai, ou então, na Umbanda, como fala, que ela é uma coquete, né? Uma piriguete, uma coquete.
Aquela que sacaneou a Obá, para que ela cozinhasse a orelha para oferecer para Xangô. Então você vai ouvindo essas maluquices sem tamanho e não entende por quê. Por que há um conflito entre Oxum e Obá? Vocês sabem? É uma característica física. O rio Oxum, ele é um rio caudaloso em algumas partes dele. O rio Obá é um outro rio. Quando ele se choca com o rio Oxum, causa o quê? A pororoca. Estrondo, como tem aqui em Amazonas, o Rio Negro e o Rio Solimões. É o mesmo fenômeno, a pororoca. Sai onda, tem barulho das águas se chocando, é a mesma coisa. Então, essa ideia de que Oxum e Obá brigaram é só para fazer representação de algo físico. Simples. Oxum, ela é violentíssima. Quem segura a água? Quem segura um tsunami? Quem segura uma inundação? Alguém segura isso? Quem tenta prender a água, o que ela vai fazer? Vai encontrar um lugar para sair. Então não é mamãezinha como se pensam. Ou como tentam colocar isso como a mãezinha, a coitadinha, a pobrezinha. Sem Oxum não há vida, porque Oxum é a água. Quando houve uma situação entre os orixás, Oxum ficou muito triste e se retirou. Quando ela se retira, o mundo fica sem água. Quando o mundo fica sem água, não tem mais plantações, não tem mais nascimento, porque não é líquido amniótico, não tem mais nada. O mundo começa a definhar, todo mundo começa a morrer, aí Ogum, desesperado, vai consultar Oromilá para perguntar o que aconteceu. Ele fala, Oxum está muito triste, ela se retirou. Por isso que está acontecendo isso com o mundo. Aí Ogum foi lá, aí fez o que tinha que fazer lá para animá-la, para reanimá-la, e aí foi com isso que o mundo voltou a existir, a ter água. Então um orixá que tem esse poder é essa coitadinha que fica fazendo esqueminha para sacanear a Obá. E tem gente que crê nisso. Olha para Oxum e olha e vê esse personagem criado por os jovens místicos, ou pessoas que não conseguem compreender a profundidade do que é o orixá. E começam a atribuir ao orixá aspectos da santa. Que não tem como fazermos isso. Não há como eu pegar aspectos da santa católica e colocar sob a roupagem de Oxum. De forma nenhuma. Oxum, por exemplo, livrou o povo de Edo da escravização. Ela lutou com o povo de Edo contra os atacantes da cidade de Edo. Ela lutou com eles, de escudo na mão e de espada. E ela salvou esse povo. Tanto é que o povo de Edo cultua a Oxum como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque foi ela que salvou-os da escravização, quando uma cidade inimiga tentou escravizá-los. Isso é Nossa Senhora? Nossa Senhora, para nós muçulmanos, por exemplo, é o símbolo da mulher. Mas que mulher que é? A mulher do Islã. A dona de casa, do lar, aquela que cuida das pessoas, da família. É isso. Oxum é isso? Também é. Mas é só isso? Não. São muito mais coisas que existem sob Oxum ou sobre Oxum que nós não falamos. E que é necessário que as pessoas entendam que Oxum não é essa santa católica. E o que é pior, as imagens que os jovens místicos vão dando a Oxum. Ainda mais, você sempre vai ver a Oxum hipersexualizada. Você vai ver, alguém já viu uma imagem de Oxum que não seja gostosona? Pernuda, bunduda, peituda. Porque é a imagem
do negro, hipersexualizado. Continua a mesma coisa. E nós reproduzimos isso como se fosse um objeto de desejo ou sexual. Tem um filme americano que relata a venda de alguns negros no mercado de escravizados nos Estados Unidos, que eram chamados dos mandingos. E esses mandingos eram um objeto sexual das mulheres viúvas. E compravam esses escravizados, ela ia lá e examinava o membro do escravizado para saber se esse membro satisfaria seus desejos. Comprava assim o escravizado. Por quê? É a hipersexualização do negro, do escravizado, do africano, como se ele fosse uma máquina de sexo. Por quê? Porque é essa ideia que vai sendo impingida a todos. Igual um ditado, né? A mulher negra é para transar, a mulher branca é para casar. Ditado antigo esse. Que a mulher negra é boa de cama e a branca não, só é para casar. Isso é um ditado que existe. Então imagina, a hipersexualização da mulher negra, do homem negro, se reflete na imagem do orixá. Você vai ver Ogum sem o peito desnudo? Toda a imagem do Ogum, ele é o fortão, musculoso, hiperbombado. Toda orixá é assim. Aí você pega a imagem de Iemanjá clássica. Não a imagem do Brasil clássica, a imagem de Iemanjá clássica. Qual que é a imagem de Iemanjá clássica? Uma velha, gorda, peituda e barriguda. Iemanjá é assim? É. Iemanjá é peituda, barriguda, velha. Muito velha, requenguela, pelancuda. Para o Ocidente, ver uma figura dessa é uma coisa horrível, porque o velho não tem mais lugar no mundo. Tem que ir para o asilo e ficar lá escondido, porque eu não quero ter nada a ver com velho. Esse é o mundo contemporâneo que nós vivemos. Mas vamos entender por que a imagem de Iemanjá, clássica, africana, é assim. Por que velha? Eu expliquei já isso em outra aula. Por que velha? Porque ela venceu os Adiogum. Venceu a morte, a doença, a guerra, a fofoca, a intriga, a miséria. Ela venceu os Adiogum, permaneceu viva. Por isso ela é muito velha. Por que barriguda? Iemoja, Ieye, Omon, Ejá. A mamãe de filhos peixes. Quantos peixes há no mundo? Filhos de Iemanjá. Por isso, Iemanjá não aceita peixe como oferenda. Mas babá, eu sempre ofereci peixe para Iemanjá. Eu também, até aprender. Durante anos eu ofereci peixe para Iemanjá. Fazia um peixe assado, uma corvina, nos trinques, fazia recheada com farofa de camarão. Até eu aprender que Iemanjá não aceita, em hipótese alguma, peixe. É um tabu para Iemanjá. Mas durante 20 anos eu ofereci, 20 não chegou a tanto, uns 16 anos eu ofereci peixe para Iemanjá. E aí o peito também é gigantesco. Por que o peito é gigantesco? Primeiro, porque ela amamentou seus filhos, cuidou deles. Segundo, porque dos seus seios nasce o rio Ogum, que não é o orixá Ogum, é o rio Ogum. Então, quando eu olho para essa imagem, eu nunca vou fazer uma alegoria, uma ligação com o orixá, porque o orixá sempre vai ser sensual. Só olhar ali, ó. Tem algum orixá barrigudinho ali? Tem algum orixá gordinho? Alguma orixá magrela? Tudo ali é hipersexualizado, é peitudo, é bunduda, pernuda, tudo. É sempre assim. E o orixá representa isso? Não, mas acaba virando isso, porque a gente vai sendo levado a esse tipo de pensamento. Então nós precisamos entender que nós estamos o tempo inteiro pensando ainda como colonizados. Nós não conseguimos romper esse pensamento
que nós temos, que nos é impingido diariamente. Isso é tão visível que o Pablo Marçal recebeu milhares, mais de 1,5 milhão de votos. Uma pessoa que deu a declaração hoje ou ontem, não sei, dizendo que ele não foi para o segundo turno porque não alcançou a 21ª onda. Ele chegou na 18ª onda só. Ele não conseguiu chegar na 11ª. Se chegado nessa onda, ele conseguiria ir para o segundo turno. Que porra de onda é essa? Mas ele recebeu mais de 1,5 milhão de votos. E é isso. E há pessoas que escrevem defendendo o dito cujo como uma salvação da política. É por isso que você vê esse pastor Cláudio Duarte, que só fala porcaria, ser um fenômeno. Sem falar do Feliciano e outros pastores, que só falam groselha e têm milhares de seguidores. Ou então, os nossos queridos macumba influencers, que é um mais desgraçado que o outro. E vai levando o povo da macumba para o abismo. Porque não sabe para onde vai. E o que está tendo isso, o que está refletindo nisso, na busca de saracenistas, na busca de umbandas sagradenses, a buscar Ifá. Porque como eles não têm nada, vão buscar Ifá. E aí vão para qualquer casa de Ifá, qualquer uma. Está lá uma plaquinha lá, casa de Ifá, o cara entra naquela casa e passa a iniciar ali. Sem saber de onde vem, de onde vai, para quem é aquela pessoa, onde ele foi iniciado, com quem que ele aprende, quanto ele sabe de urubá que ele sabe, quantas casas ele sabe fazer, e assim por diante. Não, e vai se iniciando, vai buscando, ou então vai para o candomblé, mesma coisa, não sabe a origem. Então, eu joguei para uma pessoa, ela falou assim, não, eu estou com um pai de santo de Ifá. Eu falei, é mesmo? Ela falou, eu falei, qual família que ele pertence? Nenhuma. Eu falei, como assim? Ele teve um sonho. Aí teve um sonho? Que o Oromilá iniciou ele. Aí me perguntou assim, babá, eu devo frequentar a casa dele? Aí eu respirei, contei até 500 mil, porque até 10 é pouco. Para não mandar um vai tomar no cu, filha da puta, que a minha vontade era essa. E falei, não é uma boa casa para você frequentar. Com essa calma que eu estou dizendo. Mas essa é a primeira vez que eu vejo isso. Por que ele fala isso? Porque tem um autor chamado Oxamarô, que escreveu uma coletânea de Odu Ifá. Todo mundo aqui no texto já baixou esse livro para ler. Tenho certeza absoluta, já ela se denunciou. Todo mundo que já baixou o livro aqui para ler. É os Odus de Ifá do Oxamarô. Oxamarô é um nigeriano que falou isso. Ele acordou pela manhã e sabia tudo de Ifá, porque ele foi iniciado no sonho por Oromilá e escreveu os livros de Ifá. E é uma febre no meio macumbístico. Está tudo errado. Não tem nada certo no livro dele. Nada. Está completamente errado. Não há nada que se salve no livro do Oxamarô. Mas ele copiou a história. Ele baixou o livro, é lógico. Baixou o livro da internet e leu no Scribd de qualquer lugar, que está acesso para todo mundo, pode baixar na internet esse livro, do Oxamarô. E aí ele falou isso. Também tive um sonho em que Oromilá me iniciou no sonho, então eu abri minha casa de Ifá. Isso sem contar nas coisas que a gente vai vendo. E aí eu tenho que ter muita paciência. Suruni babaiuá, como sempre falo para as pessoas. A paciência é pai do caráter. Haja paciência. Porque é o jovem místico velho, que é o pior jovem místico que tem. Jovem místico jovem é até aceitável, mas depois dos 30 é inadmissível. E tem tanto jovem místico com 35, 40, 45, 50, 60 anos de idade que é jovem místico ainda.
Aí vem conversar comigo, eu tenho que olhar para a pessoa e falar, não, pensar bem, eu já fui jovem místico um dia. Aí eu dou essa válvula de escape, eu já fui um dia jovem místico. Já faz tempo que eu não sou, mas já fui um dia jovem místico. Então, o que nós temos que fazer aqui é sempre pensar nisso para não me envolver com essas maluquices. Vão me perguntar, babá, o senhor está trabalhando para Umbanda EAD? Eu vou ser bem claro agora no que eu vou falar hoje para todo mundo, para ninguém ter dúvida disso. O proprietário da Umbanda EAD, o Rodrigo Queiroz, lançou agora um curso para fazer incorporação em casa. O que ele faz ou deixa de fazer não é problema meu. Eu fui contratado pela Umbanda EAD para fazer alguns módulos para falar de cabula, de umbanda, de macumba, de quimbanda. Eu fui contratado, eu recebi um salário, como professor que eu sou, para isso. O que ele faz, deixa de fazer, o que ele fala ou deixa de falar, não tem nada a ver comigo. Eu sou apenas um funcionário da empresa Umbanda EAD. Apenas isso. Então não venha alguém falar, mas você está lá no Umbanda EAD. Estou lá como um funcionário que recebe salário. Aliás, recebi já, porque o meu trabalho já foi entregue e acabou. O que eu tinha que fazer já fiz, já está lá na plataforma da Umbanda EAD, da nova teologia de Umbanda. Mas enfim, só para que também entendam, o babá fala, mas como é que é o... Fala que eu faço, mas não... como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é bem assim. Então, como eu falei, eu fui contratado para fazer alguns módulos, que foi bem claro para todo mundo, alguns assistiram isso que eu fiz no meu perfil do Instagram e tal, mas enfim, nós temos que ter ideia de que nós precisamos entender que é necessário que eu faça uma decolonização, que eu abandone o pensamento colonial, branco, eurocêntrico. Isso é necessário que eu faça. Babá, o senhor é contra a pessoa branca? Meu Deus do céu, eu não falei isso. Eurocêntrico, branco, é uma forma de eu dizer que é a visão do colonizador. Por isso que eu tenho que ter a santa. Não posso ter só a orixá. Eu tenho que ter a santa, que é para que eu possa chancelar a prática com o orixá. Um dia isso foi necessário, talvez. Não sei se sempre foi assim. Hoje não é mais. Mas eu vou compreender e vou defender ao máximo aquela senhora lá de Minas Gerais, que mora ainda na de Quilombola, que é devota de Nossa Senhora Aparecida, e para ela é Oxum. Eu vou falar para ela, senhora, não é. Não, eu não tenho essa pretensão, nenhuma. Eu não quero convencer ninguém do que eu estou falando. Mas que as pessoas entendam que orixá é orixá, santo católico é santo católico. E que não são a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho que estar ciente disso. Fazer ligações, hibridismo, sincretismo, amalgamento, isso é normal. Isso aconteceu inclusive na África. Orixá se amalgamou com o Vodum, que é no Benin, que é país vizinho à Nigéria, que se amalgamou. Então você veja, o culto de Ifá, na Nigéria, Ifá virou culto de Fá, no Benin. O orixá Ogum, da Nigéria, virou o Vodum Gum, no Benin. E assim vai. Então houve também uma troca, um amalgamento, uma assimilação de cultos também na África. Então, como eu sempre falo, não há religião pura. Mas eu não tenho que olhar para a santa para que eu possa dar vazão à minha prática. Então eu só posso praticar macumba se tiver sob a égide
sob o controle de um santo, como tem as linhas, 7 linhas de Umbanda, em que você vai ter santos católicos que chefiam as linhas. Porque você vai ver, tem várias linhas de Umbanda, cada autor vai escrever linhas de Umbanda. Então, nesse sentido, você vai ver o São Miguel Arcanjo como um líder de uma linha de Umbanda. E aí você vai, o Tancredo, por exemplo, ele era um católico que era dessa mesma época. Então, para ele era aceitável que santos católicos participassem de uma gira. Cantava-se para santo católico, junto com músicas louvando orixá. Como você ouve Santo Antônio Menininho para cantar para Exu. E assim vai. Então nós temos ainda esse problema que está em nós. É difícil modificarmos isso, mas é necessário. Não que pare, não, mas a pessoa tem devoção ao santo católico, à santa católica, ok. Mas a sua devoção não pode ser superior à ideia do orixá. Orixá é orixá, santo ou santa é santo ou santa. Se conversam? Não. Tem ligação? Não. Isso é um problema? Não. O que eu não posso é continuar sendo subserviente ao colonizador. Porque o catolicismo é o símbolo da colônia. É o símbolo de Portugal, que impingiu a crença católica a nós, e até 1830, ou até um pouco mais, 1890, era a religião oficial do Estado. Não podia haver nenhuma outra religião que não fosse a religião católica do Estado, não, da monarquia, depois da República. Não poderia haver nenhuma religião que não fosse a religião católica. Não poderia haver nenhum templo com características externas de alguma outra religião que não fosse católico. E é nesse sentido, por exemplo, que as irmandades católicas de pretos foram surgindo. A Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora dos Pretos, Rosário dos Pretos, e assim outras, de São Telesbão, São Benedito, de Santos Pretos, que foram sendo alçadas. Essas associações eram feitas para que tivessem os pretos condições de ter uma vida social sem que houvesse a perseguição do senhor de engenho. Era essa oportunidade que ele tinha para se manter próximo dos seus iguais. E aí você vai ver, nas atas de criação dessas irmandades católicas, muçulmanos nas atas de criação. Pô, mas ele é muçulmano, como é que está lá o nome dele? O nome árabe está lá na criação dessa irmandade católica, porque era o espaço, como eu falei, de congraçamento. Era o espaço que eles tinham para se manter, para conhecer pessoas, para poder se casarem. Era assim, não tinha outra forma. Vivendo na senzala ou na casa grande, ele não tinha conhecimento de outras pessoas de outros lugares, outras fazendas. Então, a Irmandade Católica servia também como um meio social para o escravizado. E isso permaneceu por muitos anos. Até hoje, a Irmandade Católica tem uma importância muito grande na comunidade, por exemplo, do Candomblé da Bahia. Você vai ver a Casa Branca, ela é envolvida diretamente com a comunidade de pretos, o Gantuá também é envolvido, o Bate-Folha. Então você vai ver vários candomblés tradicionais que são envolvidos muito profusamente com essas irmandades católicas, porque fez sentido por muito tempo para eles. Mas já não é mais necessário que eu esconda a minha prática sob a bandeira do catolicismo. O que eu tinha para dizer, alguma pergunta, alguma dúvida que queiram fazer? Como o assunto foi ruim, nem tem nenhuma pergunta.
Obrigado, gente.